nós vamos fazer um arranjo com aquela planta que todos nós orquidófilos adoramos, as Phalaenopsis. Vou ensinar você hoje a fazer um arranjo que vai deixar essas plantas lindas e maravilhosas, que vai encantar todos aqueles que vierem fazer uma visitinha na sua casa. Não saia daí, esse vídeo está imperdível. Para a gente dar início no vídeo, eu quero falar para vocês o material que a gente vai usar. E o que a gente vai usar aqui é um tronco bem grande, como vocês podem ver, né, para fazer esse arranjo, que é de aroeira, tá? Estou fazendo utilização da aroeira. Quero dizer para você também que troncos como de frutas cítricas, também dá certo, mas sempre dê preferência para esses que têm essas ranhuras, aonde as raízes tendem a se fixar melhor. Você pode estar utilizando sanção do campo, aquele tronquinho de café, existem vários troncos, né, que você pode cajar, né, são troncos que você faz a utilização para fazer esses arranjos como você vai me ver fazer com as Phalaenopsis aqui. Eu vou dar várias dicas, né, além de fazer esse arranjo ficar muito legal, de como você vai cultivar depois que estiver nesse arranjo, né? Muda alguma coisa? Alguma coisinha vai mudar sim, e é exatamente sobre isso que eu vou passar essas técnicas todas para vocês. Agradecer muito o amigo Renato e a Letícia, que são amigos particulares da gente aqui, amigos que estão presentes com a gente durante o ano todo, e também se tornaram orquidófilos, e eles sabendo que eu gosto de orquídeas, já me trouxeram vários tronquinhos. Hoje estou fazendo uso aqui, Renato e Letícia, do presente que vocês me deram. Inclusive eu quero dedicar esse vídeo para você, Renato e Letícia, porque foi exatamente através do que eu vi na casa de vocês, aquele arranjo maravilhoso de Phalaenopsis que um dia eu vou mostrar para todo mundo aqui no canal, que eu me inspirei em fazer esse vídeo. Eu, nesse momento do vídeo, vou dar início aqui para que a gente possa começar a fazer esse arranjo. Já fui notificado pela minha mulher de que eu tenho que ter muito cuidado e responsabilidade ao fazer isso, porque ela disse que as orquídeas é dela. Ela está rindo atrás da câmera enquanto vocês não podem ver, mas disse para mim que tenha muito cuidado com o que eu vou fazer. Então tá aqui, a responsabilidade de passar essa dica para vocês ficou ainda maior agora, né? Então vamos lá, eu vou começar a fazer aqui esse arranjo. E nós vamos prender a primeira orquídea nesse tronco aqui. Eu utilizaria, normalmente, tá? Eu utilizaria aqui um pouquinho de esfagno para colocar no tronco. E assim que a gente molhasse a planta e tal, ela se manter um pouquinho mais úmida. Eu vou fazer alguns encaixes desse esfagno depois que eu fizer o arranjo, tá? Só para manter mais a umidade mesmo, porque a minha ideia nesse plantio é que quando eu for molhar minha samambaia, que eu molho praticamente todos os dias, ela receba água também. Então não quero que ela fique muito úmida, que tenha muito desse esfagno segurando a umidade nas raízes dela, porque ela vai receber água mais constantemente, e essa é uma das primeiras dicas que eu quero dar para você. Vai plantar suas Phalaenopsis um arranjo de tronco de madeira, saiba que ela é uma planta que tem que ter muita umidade e gosta de muita água, ou seja, você vai precisar fazer mais regas quando você fizer esse arranjo na sua casa, tá? Não tiver tempo para molhar todos os dias, aí sim eu recomendo que você faça uma bolinha de esfagno onde você vai plantar a sua orquídea, tá? Eu vou utilizar nesse arranjo, vou colocar a primeira aqui e vou prendê-la. Eu vou mostrar para você que eu utilizo esse arame aqui, que é um arame que eu utilizo muito nos bonsais, né, para fazer aramação de bonsai. Então eu tinha isso aqui na verdade em casa, né, que eu saía atrás de comprar, tá? Então só para vocês verem, mas é que eu achei que vai combinar bastante com a madeira, né? Então ela vai ficar um pouquinho mais disfarçada, vai ficar aquela coisa um pouquinho mais organizada para a gente fazer e prender nossas Phalaenopsis aqui. Eu vou prender a primeira aqui, ó, eu estou passando justamente esse arame sobre o tronco, apenas para fixar a planta. Então não preciso esmagar, né? E ainda estou sob os cuidados da minha esposa aqui, correndo um grande risco, né? Porque se eu fizer algo aqui que não seja do agrado, eu já estou vendo a sua mão fechada atrás aqui das câmeras, ela está sorrindo nervosa ali. Mas fique tranquila, meu amor, porque na verdade eu não quero gerar nenhum problema com você hoje, tá? Então vamos lá. Eu fiz aqui, só passei o arame, vou cortar ele aqui para dar um apertozinho na planta. E assim a gente vai afixar a nossa primeira Phalaenopsis nesse arranjo que nós estamos fazendo.
Ó, perceba que nessa fixação a planta está bem solta, tá? Mas ela está fixada, tá? Estou deixando ela aqui de uma forma que ela não fique realmente muito apertada, porque essa não é a ideia. A gente não pode machucar a planta também. Mas deixe firme de um ponto que, né, ela também não caia, que ela não corra o risco de cair. Então aqui ela está fixada já para a gente fazer a colocação de uma outra Phalaenopsis. Ó, e não perde, tá? Continua no vídeo com a gente, porque eu vou dar dicas para vocês de quais são as plantas que estão sendo colocadas aqui também, tá? Muito importante você ficar até o final para você saber por que esse arranjo vai dar certo, tá bom? Agora eu vou fazer a colocação aqui da nossa segunda planta, né? Nós vamos fixar ela aqui nesse tronco, utilizando mesmo araminho, né? Nós vamos dar sequência em fazer a fixação. Então a mesma coisa, vou dar a volta aqui para que vocês vejam que está sendo processado tudo do mesmo jeitinho, tá? A fixação vai ser travada aqui atrás. Eu estou aproveitando esse arame porque ele estava fácil para mim aqui, eu achei que ele combinou com a cor do tronco. Mas você pode utilizar na sua casa linha, você pode utilizar barbante, tá? Para fazer essa fixação aqui, para você prender a sua orquídea, ou qualquer outra araminha. Só não aconselho que seja aqueles arame grosseiro, né? Porque pode correr o risco de você machucar a planta. Então, faça a utilização do que você tiver em casa, que você achar que é melhor. O importante é só elas estarem afixadas, né? E já eu vou falar para vocês do porquê que a gente tem certeza de que esse tipo de procedimento dá certo, tá? Bom, seguimos aqui com o nosso projeto aqui, com esse nosso arranjo de Phalaenopsis. Vai vendo aí, gente, como é bem simples e fica bem bacana, viu? Vai ficar muito bacana esse arranjo aqui. A gente acabou acomodando todas as nossas Phalaenopsis aqui nesse tronco, né, de aroeira. E eu já fiz coloquei já um pouquinho de esfagno aqui. Lembra que eu falei para você que você pode colocar um pouquinho de esfagno? Coloquei aqui só para simular para vocês mesmos, porque a ideia minha não é que essa planta tivesse, né, na condição de colocar esfagno. Como disse, eu vou molhar essa planta, esse arranjo, todos os dias, né? Mas você pode aqui, ó, que eu vou mostrar para você, até para você ver como que você pode fazer isso, para você dar um pouquinho mais de umidade. Eu deixei um pouco de esfagno aqui, já no jeito, ó. Aí eu vou pedir para minha câmera tentar filmar de uma forma que a gente, ó, aqui, ó, tá? A gente levanta aqui atrás, ó, né, porque a gente não apertou muito, a gente não deixa muito apertado, né? A planta fica folgada até. E a gente por trás coloca um pouquinho de esfagno, só um pouquinho, um tiquinho de nada, que é só para manter a umidade bem lá no pé da raiz da orquídea, né? Então, o que vai acontecer a partir de agora? A luminosidade, tá? Para esse arranjo é a mesma que você já tinha dado para ela quando ela estava sob os outros cuidados dentro de um vaso e tal. Ela vai precisar de uma menor luminosidade, uma luz que não seja muito agressiva. É o caso das Phalaenopsis. E por que você pode fazer esse arranjo, mesmo que, né, meio que um por lado do outro e tal? Porque elas crescem de modo ereto, tá? Então elas só crescem para cima, elas não vão caminhar. O que pode acontecer é que a raiz daqui se encontre com a raiz dali e tal. Isso não é problema, tá? Isso não vai gerar nenhum problema da planta não vegetar bem, da raiz fechar outra. E você vai sempre observando para que, se tiver acontecendo de uma raiz
já secou e tal, você vai deixando o seu arranjo, você vai preparando o seu arranjo para ele ficar sempre bem arrumadinho, bem bonito. Eu disse para vocês que eu daria a dica de que esse arranjo fosse da seguinte forma, né? Qual que seria a principal dica para você utilizar? Quais as plantas utilizadas aqui? São híbridos, tá? Na sua grande maioria aqui, tudo híbrido, de várias colorações. O que está pegando aqui para mim é que essas Phalaenopsis, elas não florescem nas mesmas épocas, tá? Então, são Phalaenopsis que minha e da minha esposa, mas elas não florescem na mesma época. Mas aí minha esposa não achou ruim disso, vai ficar aqui, vai trazer uma flor, a outra vai trazer uma flor. Agora, a dica que eu quero passar para você é que quando você for fazer esse arranjo, compre até Phalaenopsis de colorações diferentes, mas que estejam na mesma época de floração, né? Que elas floresçam na mesma época. Por quê? Porque imagina tudo isso daqui recheado de flores das mais diferentes colorações. Então fica muito lindo, já fica bem bacana, bem harmonioso, né? A gente entrar no orquidário e ver um arranjo assim, mas vai ficar muito melhor, muito mais bonito quando elas todas emitirem hastes florais e tiverem todas em floração, como foi o que aconteceu com meu amigo Renato e também a Letícia, né? Que eles mostraram o arranjo deles, um arranjo muito bonito, muito bem feitinho e dá muito certo, tá? Então eu espero que um vídeo simples, muito tranquilo, para que você de repente tenha outras ideias, utilize de outros arranjos e tal, mas que te abra a cabeça para você fazer a utilização de plantas como as Phalaenopsis, ou até mesmo de algumas espécies, né, que tenham a sua floração na mesma época, para você fazer alguns arranjos e criar uma harmonia num vaso, num tronco, naquilo que a sua imaginação permitir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha levado um pouquinho mais de conhecimento. Obrigado pela sua companhia, por estar aqui com a gente. Se você não é inscrito, se inscreva e acione o sininho de notificação, queridos, para serem notificados dos próximos vídeos aqui no canal. Deixe o seu like e a gente tem um encontro. Espero por você, um super beijo e até lá. Tchau!